Por que o coração de Saul não era como o de Davi, que era segundo o coração de Deus? Capítulo 15, versículo 26 do primeiro livro de Samuel. Eu não voltarei com você, respondeu Samuel. Você rejeitou as ordens de Deus, o Senhor, e por isso ele também o rejeitou como rei de Israel. Então, qual foi o motivo da rejeição de Deus para com Saul? Porque Saul rejeitou as ordens de Deus. Segura aí, tá? Vamos para outro texto. Atos 13, 22, já falando de Davi. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei sobre quem testemunhou. Deus dá testemunho de Davi. Qual é o testemunho de Deus? Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Isso quer dizer que Deus rejeitou Saul, porque Saul, como 1 Samuel 15, 26 vai dizer, porque Saul rejeitou as ordens de Deus. Atos 13, 22 diz que Davi é segundo o coração de Deus, porque ele fará tudo o que for da vontade de Deus. Então você tem Saul que rejeitou a vontade de Deus, e você tem Davi que fez tudo de acordo à vontade de Deus. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo é, se tratando de coração, e a Bíblia fala de coração tratando da nossa mente, o que a Bíblia está dizendo é que o pensamento de Saul não seguia os pensamentos de Deus, ou os propósitos de Deus. Por isso que ele rejeitou a vontade de Deus. Porém, o coração de Davi, ou seja, a mente de Davi, pensava de acordo os pensamentos de Deus para ele, de acordo os propósitos de Deus para ele. Por isso que, diferentemente de Saul, Davi cumpria a vontade de Deus, ou seja, fazia cumprir os pensamentos que Deus havia determinado para ele. É por isso que o mesmo Davi, o mesmo salmista, ele vai escrever no Salmo 139, 23, 24 o seguinte: ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Não é esse bolo de carne aqui. Senhor, o Senhor tem que conhecer esse órgão no peitoral. Não é isso que ele está falando. Senhor, examina meu coração, que é a mente, o lugar das emoções, o lugar das minhas ações, aonde eu penso. Então examina o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Me dirija para o caminho certo, ou seja, me dirija para o caminho em que eu possa pensar de acordo com o que o Senhor quer que eu pense. Então, o coração de Saul não era como o coração de Davi, que era segundo o coração de Deus. Se eu for aqui ampliar, esta frase, ela ficaria assim: a mente de Saul não era como a mente de Davi, que era segundo a mente de Deus. Ou seja, as ações de Saul não eram como as ações de Davi, porque as ações de Davi eram de acordo com os pensamentos que Deus tinha para ele. Quais são os pensamentos que Deus tem a seu respeito? Deus não lhe criou sem propósito. Tudo há um propósito estabelecido. Você precisa entender isso, meu irmão. Você precisa entender isso, minha irmã. Quando a Bíblia diz que Davi era segundo o coração de Deus, não é que Deus só amava Davi, que parece que Deus só amava Davi. Deus amava também a Samuel, o profeta. Deus também amava a Salomão, o filho de Davi. Deus amava Jacó, que depois se tornou Israel, de onde vieram as 12 tribos. E o que dizer de Abraão, nosso pai na fé? Deus amava Abraão. Inclusive, Abraão, a Bíblia diz que era chamado por Deus de meu amigo. Então, quando a Bíblia fala que Davi era segundo o coração de Deus, não é num termo de amor, porque Deus não amava só Davi. Quando a Bíblia diz que Davi era segundo o coração de Deus, a Bíblia está dizendo que Davi pensava de acordo com os pensamentos que Deus tinha para ele. Que as ações de Davi eram de acordo com os propósitos que Deus tinha para ele. Por isso que Saul foi rejeitado, porque ele não queria pensar de acordo com os pensamentos de Deus. Mas Davi, como Atos capítulo 13 vai dizer, Davi cumpriu tudo o que Deus determinou. Por isso que ele era segundo os pensamentos de Deus, segundo o coração de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16, a parte B vai dizer: mas nós temos a mente de Cristo. Em outras palavras, nós devemos pensar como Cristo quer que nós pensemos, ou que nós pensamos. Nós devemos agir. Lembra que o nosso pensamento vai influenciar as nossas ações?
O que Paulo está dizendo é, se nós temos a mente de Cristo, nós pensamos nas coisas que Cristo quer que nós pensamos no que Cristo determina para nós, e se nós pensarmos nisso, as nossas ações vão ser ações que vai agradar o nosso Deus. Por isso que a Bíblia vai tratar tanto sobre nossa mente, e nós já vimos aqui, por mais de 1000 vezes, ela vai tratar da mente.